Vamos fazer o primeiro teste lógico aqui. Qual seria? Eu quero saber se esta célula aqui, que é onde está a frequência do meu aluno, se ela possui um valor maior ou igual a 0,75. Nunca esquecendo, quando se trata de percentual, sempre é um número decimal, vai de 0,00 até 1,00, né? Então, 0,75, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar aqui o outro teste lógico, que está aqui, é a nota do aluno, né? Então, este aqui deve ser verdadeiro e este daqui também, porque este número tem que ser maior ou igual a este aqui, que é a média. Não esquecendo de chavear a linha, para que não venhamos a ter problemas depois. Ok, fechou ali. Agora vamos analisar um pouco mais de perto aqui esta nossa função, né? Veja bem, nós temos aqui esta função. Nós temos dois testes lógicos. Veja aqui que está o ponto e vírgula, só tem um ponto e vírgula, então nós temos dois testes lógicos. E como esta função é a função e, os dois testes lógicos devem ser verdadeiros para que ela retorne verdadeiro. Caso contrário, ela vai retornar falso, tá? Nós temos ainda uma outra função onde o funcionamento dela é semelhante a esta. A sintaxe é muito parecida, né? Vai mudar que aqui, em vez do e, nós teremos o ou, né? E qual é a diferença das duas? Enquanto na função e, todos os argumentos dela precisam ser verdadeiros para que ela retorne verdadeiro, né? Basta ter um argumento falso, e ela vai retornar falso. A função ou, ela precisa de apenas um argumento verdadeiro, porque ela vai fazer a leitura e ela vai ver ou este argumento seja verdadeiro, ou este, ou este, ou este, tantos quantos forem os argumentos. Ela verifica um por um. Se qualquer um deles for verdadeiro, nós teremos então, ela vai retornar verdadeiro, né? Então, a função ou, ela precisa de apenas um valor verdadeiro. E para que ela retorne falso, todos os valores, todos os testes lógicos dela devem ser falsos. Aí sim ela será falsa, né? Ela vai retornar falso, né? Então nós vemos que é o oposto da função e. Enquanto a função e precisa de todos os argumentos verdadeiros para retornar verdadeiro, e basta apenas um falso e ela retorna falso, a função ou ela precisa de todos os argumentos falsos para retornar falso, né? Então nós vemos aí a diferença das duas. E basta ter um apenas verdadeiro, ela vai retornar verdadeiro. Então aqui nós temos então a função e7 maior ou igual a 0,75, né? Então E7 está aqui, que é a frequência do aluno. Se E7, olha só, E7 for maior ou igual a 75 né? Lembrando aqui do nome da função, F7 maior ou igual a I6, que é esse daqui, F7 é a nota do aluno, for maior ou igual a I6. Então, se esses dois testes lógicos forem verdadeiros, então sim, aí sim o nosso aluno vai estar aprovado, porque ele vai ter a frequência mínima para aprovação e a média mínima para aprovação. Ali está. Lembra que eu falei para vocês? O 1 é considerado como verdadeiro, não é? 1 é considerado como verdadeiro. Então eu vou arrastar aqui para baixo e nós temos ainda, olha só, nós temos aqui falso e verdadeiro. Vou abrir bem aqui para vocês verem. Então, nós temos verdadeiro, onde o aluno será aprovado, e falso, onde o aluno não será aprovado. E agora, como nós vamos aplicar isso daqui na nossa função para exibirmos o A de aprovado e o R de reprovado?
Bom, é muito simples. Nós não precisamos fazer o teste lógico mais aqui desse cálculo aqui da média. Agora, simplesmente a gente precisa substituir isso daqui por esta célula, pela célula que está ao lado, né? Que é a célula H7. Então, vou colocar aqui H7, né? Veja bem. Então, se H7 for verdadeiro, então aprovado. Se for falso, reprovado. Simples, não? E aqui está, H7 é verdadeiro, então ele está aprovado, né? Então vamos apenas arrastar essa função até o fim. E temos aí. Agora veja bem, deixa eu retornar aqui, vou dar um Ctrl Z, tá? Vou colocar aqui o Ctrl Z, né? É o atalho para desfazer, tá? Desfazer aquilo que eu já fiz. Então eu já apliquei essa fórmula toda aqui, mas eu quero desfazer isso, então eu vou usar o Ctrl Z. Por quê? Porque eu quero falar para vocês desse caso aqui. Nós temos o caso aqui dessa disciplina, que é a disciplina de banco de dados, onde o João Carlos, nosso aluno aqui, fictício, né? Ele atingiu a média 7,2. Está aprovadíssimo, não é? A média da escola é 6 e ele conseguiu a nota 7,2. Mas ele não atingiu 75% de frequência nessa disciplina. Então, olha lá, ficou falso aqui, né? Porque quando foi testada a média, deu verdadeiro. Mas quando foi testada a frequência, retornou falso. Então, a nossa função, a função e, precisa de todos os argumentos verdadeiros. Então, por isso, né, quando nós arrastamos essa função, né, nós temos aqui o R de reprovado para essa disciplina. Bom, nós vamos agora substituir essa função e pela função ou. Vamos tentar fazer então este trabalho aqui que foi feito com a função e, vamos tentar fazer com a função ou. Como é que eu faço isso? Vou substituir então aqui na minha função o e pelo ou. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não quero saber agora as informações para ele ser aprovado, e sim para ele ser reprovado. Então, se E7 for menor que 0,75, lembrando que E7 é onde consta a frequência do aluno, né? E se F7 for menor que I6, né? F7 é onde tem as notas do aluno e I6 é onde nós temos ali a média da escola. Vou dar um Enter. Bom, ficou falso. Você vai me dizer, poxa, ficou falso, né? Mas está certo. Vamos arrastar então essa função até o fim. E nós temos o que aqui, ó? Nós temos agora ao contrário. Onde for verdadeiro, né? Nós temos aí onde for verdadeiro, significa que um desses quesitos para a aprovação, significa que ele não atingiu um dos quesitos para aprovação. Não atingindo um, apenas ele já vai ficar verdadeiro. Então aqui nós vamos ter que alterar nossa função aqui. Por quê? Porque agora ele vai retornar verdadeiro apenas se ele verificar um dos quesitos, verificar que um dos quesitos para a reprovação é verdadeiro. Se um dos quesitos para a reprovação for verdadeiro, ele vai aparecer verdadeiro. Então nós vamos ter que alterar a ordem das coisas aqui. Bom, o que eu fiz aqui então? Vamos arrastar isso aqui até embaixo. Perfeito. Agora você vai dizer, bom, estava como estava antes, pelo menos esta coluna. Agora esta coluna foi alterada, né? Por quê? Eu só fiz isso para poder mostrar para vocês as duas funções, a função e a função ou. Na função e, todos os argumentos da função precisam ser verdadeiros para que ela retorne verdadeiro.
na função ou, se qualquer um deles for verdadeiro, ela vai retornar verdadeiro. Então, eu não posso testar com a função ou se a frequência for maior que 75 ou a nota for maior que 7, ou aliás, que 6. Não, porque eu não quero uma ou a outra. Para o aluno ser aprovado, ele não tem que ter frequência ou nota. Ele deve ter frequência e nota. Então, eu poderia usar aqui a função, por isso eu deveria usar a função e, né, com frequência acima de 75% e nota acima de 6. Então, verdadeiro, aprovado. Só que como eu estou usando a função ou, então eu devo pensar de maneira um pouco diferente, né? Então eu vou ter que verificar não as condições para ele ser aprovado, e sim para ele ser reprovado. Por quê? Caso eu tenha a frequência abaixo de 75% ou a nota abaixo de 6, então ele vai estar reprovado. É isso que eu devo saber. Então por isso que nós fizemos ao contrário, né? Eu verifiquei se a frequência era menor que 75%, e se a nota era ou se a nota era menor do que a média 6, né? A média da escola. Então por isso nós temos aqui esses valores. Agora basta você selecionar isso tudo, colocar aqui uma cor branca e pronto, você tem apenas o boletim aqui do aluno, né? Alterando as notas aqui, você altera também, né? Vamos colocar aqui uma nota 7, por exemplo, redondo. Já passou a ser aprovado o nosso aluno, né? E aqui, digamos que ele tenha faltado, não em 4 aulas, mas digamos que ele tenha faltado em 8 aulas. Olha só, já reprovou o nosso aluno. Por quê? Porque 8 aulas ele já ficou com 60% de frequência. Veja bem, ele tem a nota, mas a frequência, né, ele não atingiu.